profissionais da educação conhecemos o Google Forms, mas tem uma série de configurações que elas estão meio escondidas ali, que elas podem realmente colocar a nossa aula no outro patamar. Ontem eu mostrei algumas delas, né, que é a autocorreção, feedback imediato, a possibilidade de você embedar um vídeo e fazer o aluno ter a correção daquela atividade sem demandar o seu tempo. Tem outras coisas que eu não mostrei também, uma delas que eu gosto demais, que é a trilha da aprendizagem. De acordo com a resposta do aluno, ele vai caminhando por uma trilha diferente. Então, vamos imaginar que você entregou uma determinada atividade para ele, ele acertou, ele vai caminhar numa trilha. Você vai entregando exercício com grau de dificuldade maior. E, vamos imaginar que ele errou. Ao invés de caminhar para exercício com grau de dificuldade maior, você caminha com exercício com grau de dificuldade um pouquinho menor, para ver até onde ele consegue começar a acertar para você levar ele para a média. E vai entregando conteúdos de retomada, enfim, dá para fazer muita coisa com essa ferramenta que é o Google Forms. Hoje, conforme nós combinamos ontem, eu vou falar de uma metodologia que eu sou apaixonado, uma das primeiras que eu utilizei, metodologia de aprendizagem ativa, que é a aprendizagem entre pares, ou também conhecida como Peer Instruction. Por que eu gosto demais dela? Como eu contei para vocês ontem, eu tenho 27 anos de docência, e quando eu comecei, pisei pela primeira vez na sala de aula, eu repliquei o modelo que eu conhecia, né? Então era um professor bastante tradicional, e essa metodologia, que é a aprendizagem entre pares, para o professor que está querendo fazer essa transição, ela é boa porque você não precisa mudar demais o teu formato de sala de aula. Basicamente é com perguntas e respostas. Então, com uma modificação pequena, você já consegue ter uma diferença bem significativa em relação ao comportamento dos alunos, e é isso que eu vou contar para vocês nesses próximos minutos. Fiquem bastante, eu vou pedir a licença para compartilhar minha tela aqui. Fiquem bastante à vontade aí, se vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição, ou se vocês quiserem anotar e deixar para fazer as observações no final, do jeito que vocês acharem melhor. Aqui é um bate-papo entre colegas, é assim que eu prefiro visualizar esse nosso encontro, tá? Então, aprendizagem entre pares é um nome que nós, da Moonshot Educação, traduzimos desse jeito, mas o nome original é Peer Instruction. Eu vou começar pedindo para vocês fazerem uma interação comigo, através do Mentimeter. Eu quero saber quantos de vocês conhecem essa metodologia e quantos de vocês conhecem uma tecnologia chamada Plickers, que é uma das maneiras da gente coletar os dados dos nossos alunos nessas perguntas que vai precisar ser feita na metodologia. Como é que vocês interagem comigo? Vocês precisam digitar aí no seu navegador menti.com e digitar essa senha. Mas espera aí que eu tenho que acionar ela aqui, tá? E aí eu já comento para vocês, então já passo novamente aí no chat esse endereço. Então eu vou coletar os dados aqui para saber como é que quantos de vocês conhecem essa metodologia, para que a gente possa interagir aqui em tempo real aí, e aí baseado nessa coleta de dados aí, eu vou ter uma noção melhor se eu devo me alongar um pouquinho mais ou um pouquinho menos em relação ao que eu vou falar. Então, novamente, como é que você interage comigo aqui? Basta você ir lá no navegador e digitar menti.com, ou se você for baixar no seu aplicativo, Mentimeter. Mentimeter, você baixa o aplicativo, tem para Android e iOS, e aí você tem que digitar essa senha aqui. Deixa eu aproveitar e colar essa senha aqui no chat, para que vocês possam, com mais facilidade, estar respondendo a pergunta e interagindo aqui comigo, por gentileza, tá? O link é esse aqui, ó, menti.com. Já coloco tudo lá no chat, vai facilitar a vida aí. Beleza. Já tem pessoas respondendo, que bom. Então, aqui, ó. 4 dizendo que não conhecem, 2 dizendo que conhece, mas nunca utilizou. E, por enquanto, ninguém realmente aplicou e tem uma boa experiência. Opa, apareceu o primeiro, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste dessa metodologia o tanto quanto eu gosto. Nós estamos aí, pelo que eu vi, algo perto de 20, e eu tenho 11 pessoas respondendo para mim. Eu vou aguardar mais uns segundinhos aqui,
Não vou me alongar demais por causa do tempo, mas de repente eu consigo mais uma outra resposta, e aí a gente começa a interagir. Então, mais ou menos algo perto aí, quase a grande maioria, né? Não tem uma boa experiência com a plataforma. Eu vou passar para a próxima questão, já deve aparecer aí para vocês. A próxima pergunta é essa, se vocês conhecem o Plickers. Plickers basicamente é uma tecnologia onde a gente pode coletar os dados dos nossos alunos em tempo real, seja no momento presencial, sala de aula, seja no momento remoto. Está numa cor só, eu tenho 9, aqui eu consigo visualizar, eu tenho 9 pessoas que responderam, todas elas responderam negativamente. Então, por enquanto, nenhum que respondeu 10 conhecem essa tecnologia, que é o Plickers. 13. Ok, eu já estou satisfeito aqui, já deu para ter uma noção legal aí de mais ou menos como é que vocês estão. Basicamente, ninguém conhece o Plickers, ao menos de quem respondeu, e a grande maioria das pessoas que interagiu comigo não conhecem a metodologia aprendizagem entre pares, então eu vou tentar fazer a condução aqui da apresentação de uma maneira bastante tranquila, para que ao final desse encontro, caso vocês queiram implementar essa metodologia, vocês vão perceber que ela é bastante simples. Já na semana que vem, pós-carnaval, se alguém se empolgar, já pode estar utilizando ela, não tem grandes segredos, mas, como eu disse a vocês, ela tem um impacto bastante positivo. Eu espero que vocês enxerguem dessa forma. Eu vou começar fazendo a seguinte provocação. Imagine o seguinte cenário, parecido com ontem, né? Você trabalhando lá o seu conteúdo, professor de matemática, professor de física, nós ontem vimos também, temos profissionais de outras áreas aqui nos acompanhando, é uma satisfação. Imagine que você então está trabalhando seu conteúdo com seu aluno, fazendo o seu melhor, dando lá o seu gás na explicação, aparentemente tudo sendo conduzido da melhor forma possível, você achando que os alunos estão compreendendo, e aí você abre e começa para a explicação e começa a fazer algumas perguntas para os seus alunos, na expectativa que eles possam te dar o feedback e você continuar entregando o que você se programou para entregar. Mas, para tua surpresa, você começa a olhar na cara dos seus alunos e a resposta que você tanto esperava não está vindo. Ou seja, os alunos não compreenderam da forma com que você gostaria o conteúdo que você estava trabalhando com eles. Experiente que nós somos, nós profissionais da educação, pelo menos eu imagino que a grande maioria de vocês, pelo que eu acompanhei no encontro de ontem, nós fizemos o que numa situação como essa? Normal, se eu estiver errado, vocês me corrijam, hein? Normalmente, o que a gente faz? A gente busca um caminho diferente, né? Eu expliquei de um jeito, não ficou claro, eu dou a volta e tento explicar de uma forma um pouco diferente. Então, demandou mais alguns minutos, 5, 6 minutos, explicou de novo com toda a boa vontade e tal, abriu para perguntas para os seus alunos e, para sua surpresa, ainda os seus alunos não conseguiram compreender da forma com que você gostaria. E a pergunta que eu faço a vocês, professores da Universidade Federal do Campina Grande, o que você faz numa situação como essa? Você entrega o segredo para o teu aluno, ou seja, você dá a resposta para ele, você deixa isso em aberto, você tenta um terceiro caminho. O que eu quero te contar ao longo desses próximos minutos é o seguinte: esse cidadão que eu vou mostrar agora, chamado Eric Mazur, o que ele fez num cenário exatamente igual a esse que eu acabei de contar para vocês, mudou a vida dele como pessoa e como profissional. Ele passou a ser conhecido mundialmente por ter uma seguinte ideia, que eu vou contar a vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá, o que eu tenho para entregar a vocês eu vou começar falando do criador dessa metodologia, que é o professor Eric Mazur. Então eu vou contar a história, que é uma história bem interessante. Depois eu vou falar vias de fato da metodologia, e aí quando eu digo eu vou falar da metodologia, eu vou dar todos os detalhes. Se você quiser, já na semana que vem, pós-carnaval, colocar isso em prática, eu vou dar o passo a passo do que a gente precisa para colocar isso
em prática, se assim a gente tiver interesse. E, por fim, eu vou demandar alguns minutinhos falando de algumas possibilidades da gente coletar esses dados com os nossos alunos. Existem vários caminhos. Eu fiz a pesquisa com o Plickers, que é o que eu utilizava no momento presencial, uma ferramenta bastante interessante, com baixa tecnologia, mas tem outros caminhos. O Forms, por exemplo, que nós trabalhamos ontem, também é um caminho de coletar os dados com os nossos alunos. Cada um tem algumas características. Eu vou comentar ao final da apresentação sobre esses votadores. Então, um pouquinho da história da criação de uma metodologia que eu gosto demais, chamada Peer Instruction, para nós da Moonshot Educação, aprendizagem entre pares. Professor Eric Mazur é um professor de física de Harvard, então colega de boa parte de vocês que estão aí me vendo e ouvindo, e ele trabalha na Universidade de Harvard, uma das universidades mais bem conceituadas no mundo inteiro. Pisou na sala de aula pela primeira vez no ano de 1984, então dão 16 mais 20, 36, praticamente 37 anos de docência, e, por incrível que pareça, ele entrou em sala de aula em 84, mas não para trabalhar com alunos de engenharia, nem com alunos de física. O curso que ele foi chamado para lecionar era um curso de pré-medicina, na área de saúde. Cabe aqui observar a todos vocês que estão aqui me vendo e me ouvindo, que normalmente quando nós temos uma área de estudos, nós não temos muita afinidade em trabalhar com outras áreas do conhecimento, no sentido de gostamos de trabalhar com as pessoas que irão ou estão mais próximos da nossa área. A gente se sente mais confortável, porque o bate-papo é mais reto, né? A aplicação é mais imediata. Então, o professor Mazur foi convidado a trabalhar com essas turmas de pré-medicina, e ele aceitou o convite, que era um relativo desafio para ele, principalmente no início de carreira. Mas, para surpresa dele, os primeiros indícios foram bastante positivos. Ele teve uma receptividade com os alunos bastante boa. O que eu digo uma receptividade bastante boa? Ele conta nos seus artigos, nas suas apresentações, vamos imaginar que nós tínhamos aí uma régua de 0 a 5, essa avaliação. A avaliação dele todo semestre ficava entre 4,5 e 4,7. Então, uma nota bastante alta, principalmente para um professor de física dando aula para uma área de saúde. O que era relativamente incomum para um professor de Harvard. Imagine, professor de física, trabalhando na área de saúde, em uma universidade de Harvard, ter um feedback tão positivo dos alunos era relativamente incomum. E aí ele conta, e aí eu não sei se é uma brincadeira, mas eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra do professor Eric Mazur. Ele conta dizendo o seguinte: eu, por um bom período do meu tempo, eu cheguei a pensar que eu era o melhor professor de física do mundo. E aí eu quero fazer o seguinte parênteses. Eu vou confessar a vocês que eu nunca me imaginei o melhor professor de matemática do mundo. Mas, por outro lado, eu já me senti muito confortável com o que eu estava fazendo com as minhas turmas de cálculo. Por quê? Quando a gente vai trabalhando um determinado conteúdo por um longo período de tempo, a gente chega numa zona de conforto, de tal forma que você conhece muito bem o conteúdo. Você conhece, pelo menos, tem uma boa noção de quem é o teu público. E quando os alunos levantam a mão para fazer uma determinada pergunta, você está tão acostumado com aquilo, já trabalhou tanto tempo, que quando ele levanta a mão para fazer a pergunta, normalmente, ou pelo menos a maior parte das vezes, você já sabe até qual vai ser a pergunta. Por isso que ele diz assim: eu me achava o melhor professor do mundo, porque eu dominava, eu compreendia, me dava muito bem com os alunos, e tudo que eles iam perguntar, basicamente, eu já sabia antes deles perguntarem quais seriam as perguntas, né? Então, feita essa observação, os alunos de medicina conseguiam garantir uma nota relativamente boa nas provas que o professor Eric Mazur criava, tudo caminhando relativamente tranquilo. Apesar de, ele dizia o seguinte, que em algumas provas, mesmo dos alunos que iam muito bem, no rodapé, alguns alunos de medicina escreviam assim: física é chato.
física é uma merda. Então, tinha isso no rodapé. Mas como se fosse uma espécie de sinal para um alerta, né, para o professor Eric Mazur, ó, pode ser que algo não esteja contento. Os alunos podem até garantir uma boa nota, mas satisfeito por completo, pelo menos alguns deles não estão. E ele conta que ele simplesmente ignorava essas observações e continuava trabalhando da forma com que ele sempre vinha fazendo, sendo muito bem avaliado a cada semestre. Uma das características do professor Eric Mazur era o seguinte: ele era um cara bem organizado. Ele diz o seguinte: ele costumava pegar o livro-texto dele e mais outros livros e fazia uma espécie de resumo do que ele ia entregar em cada um desses encontros dentro de um bloquinho de notas. Então ele fazia todas as suas anotações, tudo muito caprichado. E aí aquelas anotações eram a referência dos encontros que ele tinha com os alunos, ou seja, ele levava aqueles bloquinhos para se basear no que ele ia entregar com os alunos durante o período de aula. Até que, num determinado dia, num determinado semestre, um dos alunos fez uma pergunta pro professor Eric Mazur relativamente inusitada. Ele chegou no pé do ouvido do Mazur, meio com vergonha, e disse assim: professor Mazur, será que o senhor poderia me emprestar esses bloquinhos de notas para que eu fizesse uma fotocópia disso? E assim eu não precisaria ficar o tempo inteiro anotando do quadro? O professor Mazur achou um pedido relativamente inusitado, mas ele achou que fazia sentido. Então ele resolveu entregar essa fotocópia para esse aluno que pediu. Logo após que ele trabalhava a aula, ele entregava a fotocópia para o aluno. O aluno saiu satisfeito, está tudo certo. O Mazur começou a refletir sobre esse pedido do aluno, e ele pensou o seguinte: sabe que esse meu aluno tem razão? Se eu entregar esse bloco de notas para os meus alunos, eles vão ter mais tempo para ficar prestando atenção no que eu estou entregando para eles. Pode ser uma boa ideia. E ele teve, no semestre seguinte, a seguinte iniciativa: por que eu não faço uma fotocópia de todos esses blocos de notas e já entrego no primeiro dia de aula para todos os meus alunos? Então, eles vão ter acesso ao conteúdo que será trabalhado naquele semestre já nos primeiros dias de aula. Isso vai deixar eles bastante tranquilos, e aí eu vou ter muito mais atenção deles no que eu quero transmitir para os meus alunos. Foi assim que ele fez. Próximo semestre tirou todas as fotocópias de todos os blocos de notas, entregou na mão dos alunos e começou o semestre. E aí eu pergunto para vocês que estão aí me escutando: o que vocês acham, como que vocês acham que foi a avaliação do professor Eric Mazur durante esse semestre? Foi melhor ou foi pior do que as avaliações dos semestres anteriores? Se vocês puderem responder no chat, eu estou sem acesso ao chat, mas depois eu dou uma olhadinha. Então, o que o professor Mazur fez de novo? Ele entregou uma fotocópia dos bloquinhos de anotações para todos os alunos, com a expectativa de tornar a vida dos alunos mais fácil. Então, a expectativa do professor Eric Mazur é que a avaliação dele melhorasse. Sabe qual foi a surpresa para ele? Olha aqui, a avaliação piorou. Ao invés de melhorar, piorou. E aí, sabe por que ela piorou? Qual era a reclamação dos alunos nesta avaliação? Tinha sido a pior da carreira dele docente até então. Os alunos estavam reclamando do seguinte detalhe: que o professor Mazur estava dando aula do bloco de nota deles. Ou seja, basicamente ele estava transcrevendo o que estava no bloco de notas para o quadro negro. E aí o Mazur conta assim, de uma forma brincalhona, ele falou assim:
É óbvio, né? Ele não falou para os alunos, né? Mas ele conta nas palestras dele. Ele falou assim: é óbvio, se eu preparei esse bloco de notas, é porque eu vou utilizar para dar aula. E agora os meus alunos estão reclamando que eu estou utilizando o bloco de notas para dar aula. Isso não faz o menor sentido. Mas refletindo com um pouquinho mais de calma, ele pensou o seguinte: olha, anteriormente, antes de eu distribuir esses blocos para os meus alunos, eles tinham o compromisso de anotar tudo no caderno deles para depois estudar. Além de estar estudando pelos livros, eles também gostavam de anotar, de estudar pelas anotações do professor Eric Mazur. Então, eles eram obrigados entre aspas, né, a ter tudo isso anotado, porque o professor, ao longo do semestre, dando uma série de dicas e enfatizando o que era mais importante ou não, e a partir do momento que eles já tinham todos esses blocos de notas na mão, eles não tinham mais a necessidade de ficar copiando, então eles ficavam com um tempo mais, entre aspas, ocioso, né? Enquanto o professor Mazur ficava enchendo o quadro dele, no quadro negro, com todas as observações. Então os alunos ficaram pensando que o Mazur poderia fazer algo melhor do que simplesmente ficar transmitindo e copiando no quadro. E aí, o Mazur fez a seguinte reflexão, não tomou nenhuma ação, mas fez a seguinte reflexão. Bom, se eu fosse professor de artes e eu fosse falar de alguma peça do William Shakespeare, provavelmente eu não iria vir aqui e anotar as peças dele no quadro. Eu iria pedir para os meus alunos assistirem essas peças antes, e quando eles viessem no momento de sala de aula, eu ia discutir sobre aquilo que eles tinham assistido. Então ele fez uma espécie de insight da sala de aula invertida. Mas Vias, de fato, não tomou nenhuma ação em mudar o comportamento dele como docente, um professor tradicional. Em 1990, então de 84 a 90, 6, 7 anos depois, ele teve o segundo desconforto. Ele acessou artigos de outros 2 educadores num jornal, American Journal of Physics, e nesses artigos, esses educadores, entre outras coisas, falavam sobre o senso comum. Essa pesquisa é uma pesquisa bastante ampla, foi realizada com 5.000 alunos de 3 estados americanos, Califórnia, Novo México e Arizona. E nessa pesquisa eles faziam um exame no início do semestre e o mesmo exame no final do semestre, e aí avaliavam o aprendizado ao longo daquele determinado período. Quantos alunos tinham conseguido progredir em relação ao conhecimento dos conteúdos trabalhados no semestre. Basicamente, tinham 2 tipos de problemas, os problemas clássicos, e aqui eu chamo problemas clássicos os problemas que a gente encontra em livros, e os problemas reais. E a grande maioria dos alunos tinham mais facilidade em resolver os problemas clássicos, aqueles dos livros, mas tinham muita dificuldade em transpor aquela teoria para a situação prática. Então, em termos de problemas reais, basicamente, a diferença era insignificante do início do semestre para o final do semestre. Os artigos diziam o seguinte, então, a transmissão do conhecimento faz pouco para mudar as crenças que se baseiam no senso comum. Vou repetir, a transmissão do conhecimento faz pouco para mudar as crenças que se baseiam no senso comum. E o Mazur ficou, obviamente, irritado pelo seguinte, a transmissão do conhecimento era o que o professor Mazur estava fazendo, né? E ele imaginou o seguinte, bom, isso pode acontecer com outras instituições de ensino. Essa pesquisa até pode fazer sentido, mas não faz sentido para os meus alunos de Harvard, que são alunos especiais, são alunos superdotados, eles já passam por um processo de seleção que é um processo árduo, então eu só trabalho com, entre aspas, a elite. Então, para outras instituições pode fazer sentido. Para os meus alunos, eu realmente não acredito que faça. E aí, ele conta que ele estava em sala de aula, num auditório parecido com esse da imagem que vocês estão vendo, com aproximadamente 250 alunos, trabalhando conceitos de física, para ser mais preciso. E aí os professores que estão aqui, professores de física, me corrijam se eu falar alguma besteira. Eles estavam falando da terceira lei de Newton, ação e reação. A terceira lei de Newton, um resumo bem rápido, aqui ele diz o seguinte, né? Quando um corpo exerce uma força sobre o outro, simultaneamente esse outro reage sobre o primeiro, aplicando-lhe uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Como se você estivesse empurrando uma parede com uma determinada força,
a parede vai empurrar a tua mão de volta, com a mesma força, a mesma intensidade, só que direção contrária. E aí, ele pegou um exemplo prático, e em cima desse exemplo prático, ele começou a fazer algumas perguntas. O exemplo basicamente era esse aqui, ó. Deixa eu pegar. Tinham dois veículos vindo numa determinada rodovia, um caminhão, então um veículo maior, com uma velocidade de 100 km por hora, e um veículo menor, com uma velocidade de 60 km por hora. Eles estavam vindo em sentido contrário, e num determinado período de tempo, ambos vão colidir. E a pergunta era exatamente sobre o momento da colisão. A pergunta era, durante a colisão, qual força é a maior? A do caminhão sobre o carro, a do carro sobre o caminhão, ou ambos exercem a mesma força durante o momento da colisão? A expectativa do Mazur, ele tinha acabado de falar da terceira lei de Newton, era que os alunos respondessem que a força era a mesma. Porém, logo que ele acabou de fazer a pergunta, de imediato um aluno levantou a mão, o que acendeu uma luz de alerta para o Mazur. E ele perguntou para o Mazur assim, professor, como eu devo responder? Como eu penso ou como o senhor explicou? Ou seja, como eu penso era o senso comum, né? O que o senso comum diz? O estrago do caminhão, a impressão, né? O estrago, a força do caminhão muito maior, olha o tamanho do caminhão. Aí o Mazur, ao invés de responder, na hora ele já lembrou dos artigos. Ele falou, os artigos dos educadores que eu acabei de ler. Mas deu sequência, ele percebeu que a grande maioria dos alunos não conseguiu responder da forma como ele desejava a questão. O que ele fez? Com a sua experiência, ele retomou a explicação. Então, ele conta que ele voltou para o quadro negro, gastou algo perto de 6 a 8 minutos para reexplicar o conceito da terceira lei de Newton e voltou a fazer exatamente a mesma pergunta. E, para surpresa dele, novamente a resposta insistia em não sair, que era o que eu comecei a apresentação de hoje. Comecei com uma situação exatamente como essa. Explicou, os alunos não entenderam. Reexplicou, os alunos continuaram não entendendo. O que você, professor, faz? O Eric Mazur, ele confessa, ele diz assim, cara, eu não tinha ideia do que fazer nessa situação. E como um rompante, não foi nada pensado, ele falou assim, cara, como um rompante, como se fosse assim, eu preciso de um tempo para pensar o que eu vou fazer agora. Ele disse assim, sabe de uma coisa? Junte com seu colega ao lado e discuta esse problema com ele. E aí ele começou a pensar como é que ele ia sair dessa situação. Será que ele entregava a resposta? Enfim, ele conta que eram 250 alunos aproximadamente num auditório, que começou a ficar uma bagunça, uma conversa, o que para ele, o professor Eric Mazur, não era sinônimo de uma aula boa. Para ele, sinônimo de uma aula boa era alunos em silêncio, prestando atenção no que ele tinha para contar para os seus alunos. Então, ficou uma situação meio desconfortável, aquele barulhão e tal, os alunos conversando, discutindo, e para surpresa dele, a maior parte dos alunos começaram a pipocar a resposta que ele esperava, ou seja, ambos exercem a mesma força durante a colisão. E aí, o Mazur, na hora, ele disse assim, cara, tem algo de especial, de muito especial acontecendo nesse momento. E aí ele teve a grande sacada, de estruturar isso dentro de uma metodologia. Então, eu faço a seguinte provocação para você, professor da Universidade Federal do Campina Grande. Você tem algo que você faça que tenha um bom impacto junto aos seus alunos? Então, tenha a iniciativa de escrever isso. De repente, essa tua maneira de trabalhar, ela pode ser compartilhada com uma série de outros educadores e contribuir para que o aprendizado aconteça de uma forma mais natural. Então, a grande sacada do professor Eric Mazur foi justamente esse. Ele transformou algo que era simples em uma metodologia. Então, ele sistematizou tudo isso, baseado basicamente em perguntas e respostas e trocas entre os colegas. Essa troca entre os colegas ela é extremamente rica, principalmente nesse momento inicial.
O texto aqui diz o seguinte, ó. Os estudantes que são capazes de entender o conceito que fundamenta a questão, o segredo aqui, ó, acabaram de aprender a ideia, estão cientes das dificuldades que tiveram que superar para compreender o conceito envolvido. Então, quando um aluno que acabou de aprender um determinado conceito, ele sabe quais são os desafios que ele teve que superar. E se ele compartilhar esses desafios com os colegas, isso pode facilitar muito a vida do colega, que ainda não conseguiu superar esse desafio de aprender aquele determinado conteúdo. Então, essa foi a grande sacada do professor Mazur. Outra coisa que ele refletiu, ele chama de maldição do conhecimento. Quando nós estamos trabalhando o conteúdo por um longo período de tempo, às vezes a gente esquece das dificuldades que a gente teve no início, né? E acaba passando de forma muito rápida, às vezes, em alguns conceitos que para nós é extremamente simples, mas para quem está aprendendo pode ser que não seja tão simples assim. O próprio linguajar, às vezes técnico demais, numa primeira abordagem, pode não facilitar para quem tem muita dificuldade. E o colega, às vezes, com um linguajar mais simples, digamos assim, com termos mais usuais, de repente pode facilitar esse primeiro passo para depois, num segundo momento, o aluno começar a compreender esses termos mais técnicos com mais facilidade. Essa é a história do professor Eric Mazur, criador da metodologia Aprendizagem entre Pares. Por que eu digo que ele mudou a vida como pessoa e como profissional? Ele basicamente se tornou conhecido no mundo inteiro. Hoje o professor Mazur viaja o mundo inteiro, já veio algumas vezes para o Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer 2 oficinas com ele, uma em Curitiba, a cidade que eu moro, e a outra no estado de São Paulo. E realmente ele foi para um outro patamar. Hoje ele é além de professor, continua sendo professor, ele é um empresário da educação, criador aí de algumas tecnologias, além dessa metodologia incrível que é a aprendizagem entre pares. Então eu vou passar para o segundo momento, deixa eu dar uma olhada no relógio aqui, tá tudo certo. Como é que a gente coloca isso em prática? Vou dar uma acelerada aqui. Basicamente, a metodologia ela tem 3 momentos, uma pré-aula, uma aula e uma pós-aula. O que eu vou falar aqui para vocês, meus colegas professores, me permito chamar assim, é a situação ideal. Obviamente, a gente pode ajustar para a nossa realidade, tá? Então, o conceito é, a metodologia tem 3 momentos, pré-aula, aula e pós-aula. O que o professor Mazur aconselha que a gente faça no momento pré-aula? Basicamente é assim, entregar conteúdos para os alunos acessarem antes da aula acontecer. O ideal é que isso caia na mão deles com pelo menos uma semana de antecedência. E ele cita que o ideal é que esse material seja o mais diverso possível. Videoaulas, artigos, textos, podcasts, para que os alunos que tenham mais familiaridade com um formato do que o outro consigam acessar esse conteúdo e tenham gosto em estar fazendo esse estudo prévio. Antes mesmo da aula começar, o professor Mazur aconselha que aconselha realizar uma avaliação com 3 ou 4 questões, tá? 2 dessas questões envolvem especificamente o conteúdo. Então, você está entregando um conteúdo, você vai querer saber se o aluno aprendeu ou compreendeu, pelo menos, aquele conteúdo que você entregou. Isso vai gerar na sua mão um banco de... eu falei de 2 questões, né? Deixa eu falar da terceira aqui, ó. 2 questões estão relacionadas com conteúdo, a terceira questão é para o aluno se posicionar. É uma questão aberta, onde ele vai dizer o seguinte, do que você viu, o que você achou mais difícil? Por quê? Se por acaso você não achou nada complicado, nada difícil, o que você achou de mais interessante? Essa seria a terceira pergunta. E a quarta é abrir um espaço para o aluno fazer uma pergunta qualquer. Você quer fazer alguma pergunta? Basicamente é isso. E aí, então, isso vai gerar um banco de dados para nós, profissionais da educação, nós, professores, e eu contei ontem para vocês, né, o que a gente não consegue medir, a gente não gerencia, e quando a gente tem um banco de dados, a gente consegue ser muito mais assertivo nessa entrega. Quando a gente fala de entregar um conteúdo no pré-aula para os alunos, eu tenho certeza, se eu estiver errado, depois vocês me corrijam, que boa parte de vocês deve estar pensando assim, meus alunos não vão acessar esse conteúdo pré-aula. Eu diria o seguinte, vamos
ousar, vamos experimentar. Às vezes a gente se surpreende positivamente. Como é que eu, professor Marlo, fazia? Eu vou contar o meu jeito. Não quer dizer que é certo, é o meu jeito de fazer, tá? O aluno vai ter que estudar aquele conteúdo, concordam? E ele tem 3 momentos para ele estudar esse conteúdo que não seja o momento de aula, né? Então, ele vai acessar esse conteúdo extra, digamos, ou no pré-aula, ou no momento de aula, que não faz muito sentido, que ele tem que aproveitar o professor aqui e os seus colegas, ou no momento pós-aula. O que é o comum? O comum é o pós-aula, né? A gente entrega o conteúdo aqui, depois o aluno vai acessar conteúdos complementares, vai estudar vias de fato, para ver se ele compreendeu determinado conteúdo. Vamos imaginar o seguinte, no aula, você não vai entregar um conteúdo para o aluno ficar lendo no ambiente de sala de aula, pelo menos não na grande maioria das vezes, né? Então, o momento aula cai fora aqui. Só tem um momento pré-aula e um momento pós-aula para ele acessar esse conteúdo. Vamos pensar comigo. O que eu dizia para os meus alunos? Se você acessar o pós-aula, que é o comum, o que vai acontecer? Nesse momento aqui você aprendeu o conteúdo, ou pelo menos compreendeu esse conteúdo, aí você vai acessar os conteúdos extras, mas quando você acessar os conteúdos extras para realmente aprender aquilo, é o momento que você está sozinho. Então, se você tiver alguma dificuldade, você vai ter que ter iniciativa de acionar o teu professor ou os teus colegas para falar de um conteúdo que já foi trabalhado. Agora, se você acessar esse mesmo conteúdo no pré-aula, você já vem para o momento de aula com alguma base. Ou seja, você vai ter algumas dúvidas aqui com toda certeza. E aí, essas dúvidas já podem ser eliminadas no momento aula, onde você vai ter acesso ao professor e aos seus colegas no momento onde eles estão trabalhando exatamente aquele conteúdo. Enfim, se você acessar no pré-aula, você está ganhando tempo do que se você deixar para acessar no pós-aula. Então, o que eu fazia com os meus alunos era papo reto. Ó, você quer demandar menos tempo em cima desse conteúdo e quer aprender ele? Acesse ele no pré-aula. Isso vai fazer com que você consiga, nesse primeiro momento, ter algumas dúvidas e no momento de aula já eliminar boa parte dessas dúvidas com seus alunos. Vamos para o segundo tópico, que é o momento aula. No momento aula, o professor Mazur diz o seguinte, é importante que o professor já tenha em mãos esse banco de dados, concordam? Se os alunos acessaram o conteúdo de forma antecipada, nós já temos um banco de dados. Ou seja, nós temos uma noção de onde estão as dificuldades e as facilidades dos nossos alunos. Então, eu vou gastar algo entre 5 e 10 minutos da minha aula para fazer uma breve explanação, como se fosse colocar todo mundo na mesma página em relação ao conteúdo que eu entreguei no pré-aula. Feito isso, eu vou passar para o segundo momento, que é entregar uma questão para os meus alunos. Depois eu vou falar dessas questões com mais detalhes. Aqui está a alma da metodologia. Como fazer boas questões. O que o professor Mazur nos diz? Bom, todos nós que trabalhamos um conteúdo, uma determinada disciplina, a gente sabe quais são as nossas boas questões dos conteúdos que nós trabalhamos, não sabemos? Então, são essas que nós devemos escolher. Vamos escolher as questões, normalmente são questões que deixam alguma margem de interpretação. É importante que ela não tenha, sempre que possível, uma resposta tão óbvia assim, né? Por quê? Se os alunos pensarem de forma diferente, ou seja, se ela tiver uma certa margem de interpretação, depois esses alunos vão compartilhar as suas percepções com seus colegas. E essa troca vai ser muito rica. Feito, então, as questões, nós vamos passar para uma votação. E quando a gente fala de votação, é importante que, independente do aluno conhecer ou não aquele determinado conteúdo, isso vire uma espécie de gamificação, né? Ninguém quer errar. Então, já traz a curiosidade para o ambiente de sala de aula. E aí, essa votação, vou falar mais à frente, tem uma série de caminhos onde a gente pode escolher para fazer essa votação. O professor Mazur orienta que a gente faça, se possível, essa primeira votação de forma individual. Então, a gente abriu a pergunta e vai dar um tempinho para os alunos responderem essa pergunta. E aí, de acordo com o resultado do índice de acertos dessa pergunta que você acabou de fazer, a aula vai ter uma condução diferente por parte do professor. O professor Mazur cita aqui
3 percentuais. A gente não precisa seguir rigorosamente esses percentuais, mas a ideia é assim, se uma minoria compreender aquela questão, acertar aquela questão, ele cita 30%, abaixo de 30%, o professor vai agir de uma forma. Se o índice for acima de 70%, o professor vai agir de outra forma. E se for entre 30% e 70%, a mágica vai acontecer, a aprendizagem entre pares vai acontecer. Então, vou pegar o melhor cenário possível. Vamos imaginar que você fez a tua questão, fez a votação, e o índice de acertos foi acima de 70%. O que o Mazur orienta? Que o professor faça um breve fechamento e faça uma nova questão, avançando no conteúdo que ele tem para trabalhar naquele dia. O que ele chama de breve fechamento? Ele vai explicar, mas não com todos os detalhes. Então, eu, por exemplo, professor de cálculo, normalmente eu entregava um conteúdo de cálculo, o índice de acertos foi de 80%. Eu, basicamente, ia lá para frente, para o quadro negro, e apontava normalmente onde é que os alunos estavam errando. Conhecedor do conteúdo que eu era, eu ia direto ao ponto. Ó, tomem cuidado, normalmente quem erra, erra aqui. E eu avançava, tá? Vamos exemplificar para ficar bem claro. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando lá um conteúdo de matemática básica, progressão aritmética, que é basicamente uma sequência numérica, onde a diferença entre os termos é sempre a mesma, é uma constante. Nesse caso aqui a diferença é 3, né? Vamos imaginar que eu estou trabalhando com educação básica e estou perguntando para eles qual é o valor de x nesta progressão aritmética, uma questão bastante simples, né? Eu fiz a votação e identifiquei que o índice de acertos foi 80%. O que eu faço? Basicamente eu explico como é que encontra a razão, fazendo a diferença entre o segundo e o primeiro, e aí, sabendo que a razão é 3, 3 mais 8 mais 3 dá 11, eu vou encontrar facilmente o valor de x. E eu passo para a segunda questão. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, percebam que essa segunda questão é diferente da primeira. Ó. A primeira questão, ela tem um grau de dificuldade mais simples que a segunda. O que eu quero deixar claro para vocês? À medida que o índice de acertos for grande, eu vou seguindo e avançando com o conteúdo. É isso que eu quero entregar para vocês. Vamos para o cenário pior possível. Vamos imaginar que você fez a votação e o índice de acertos foi baixo, abaixo de 30%. Um número muito baixo, né? O que o Mazur orienta? Que o professor revisita o conteúdo. Entenda-se revisitar o conteúdo significa explicar tintim por tintim a resolução daquela questão. Ou seja, ele vai explicar como se estivesse explicando a primeira vez. E aí ele faz uma nova pergunta, mas ele não avança no conteúdo, ele faz a nova pergunta com o mesmo grau de dificuldade. Vamos exemplificar. Fiz a primeira questão, bem simples, mesmo assim os alunos não compreenderam, 25% de acerto. Vou para o quadro negro, se for o caso de uma matemática aqui, por exemplo, e vou explicar o passo a passo dessa resolução. Como é que ele encontra a razão, fazendo a diferença, escrevendo no quadro, enfim, explicando com todos os detalhes. E vou para uma segunda pergunta. Percebam agora que essa segunda pergunta aqui, ó, ela é muito parecida com a primeira. Ou seja, o aluno que conseguiu compreender como encontra o valor de x aqui, também vai conseguir compreender como encontra o valor de x aqui. E baseado na minha primeira explicação, eu imagino que essa segunda os alunos vão ter mais facilidade em responder. E aí eu faço a avaliação e, de acordo com o percentual, eu vou seguindo o rumo da minha aula, tá? Então, ideia. Se o índice for muito baixo, explica passo a passo, entrega uma outra questão com o mesmo grau de dificuldade para ver se eles compreenderam o que você explicou agora pela segunda vez. Vamos para a parte principal da metodologia. Vamos imaginar que o índice de acerto ficou entre 30% e 70%, que é o que normalmente acontece, pelo menos na maior parte das questões. Ao invés do professor assumir a responsabilidade, que é o que acontece aqui nas extremidades, ele simplesmente orienta que os alunos sentem com seus colegas próximos, sentem em duplas, para que eles troquem informações com seus colegas e entre eles chegam à conclusão de qual é a resposta correta. Deixa eu exemplificar. Entreguei lá uma questão de progressão aritmética. Índice de acerto 50%. Metade acertou, metade errou. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para que os alunos sentem com quem está próximo a ele. Preferencialmente,
sentar com alguém que tem uma opinião diferente da sua. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui a aluna Maria, que escolheu a alternativa A, e o aluno João, que escolheu a alternativa B. Vamos imaginar que a Maria esteja certa. Eles ainda não têm certeza. Eles viram que o professor orientou que ele sentasse em dupla, ele fez a pergunta, o professor não deu a resposta e pediu para que ele sentasse em duplas. Então, o índice de acertos não foi acima de 70%. E eles estão trocando informações. Qual é a ideia central aqui? É que ambos conversem, porém, ao invés da Maria votar A e o João votar B, cada dupla vai escolher uma alternativa só. Então, não vai mais ser a votação individual, vai ser a votação por dupla. Então, a Maria vai ter que convencer o João que a alternativa A é correta, ou o João vai ter que convencer a Maria que a alternativa B é correta. Ou ambos vão chegar à conclusão que nem A nem B são corretas, a alternativa C é a correta. Eles têm que chegar num consenso. E olha que legal. Aqui, ó, nesse momento, nós estamos fazendo o aluno ser professor do seu colega. E a gente sabe, ou ao menos deveria saber, né, que quando a gente está ensinando alguém, é o momento que a gente mais está aprendendo sobre determinado conteúdo. Quem vocês acham que vai ter mais facilidade em fazer essa explicação? A Maria, que acertou a questão, vai ter mais facilidade para explicar para o João, ou o inverso? Provavelmente a Maria, né? E aí, o professor faz a mesma pergunta, só que agora para votação em dupla. E ele vai observar o índice de acertos. Se o primeiro for 50% o índice de acertos, a tendência é que na segunda votação o índice de acertos seja maior que 50%. Todas as vezes, 100% das vezes que eu apliquei, o índice vai subir. Porque as pessoas que acertaram já entenderam esse processo, né? E não necessariamente vai passar de 70%, mas vai subir, ao menos em todas as vezes que eu apliquei e de trocas com os meus colegas, é isso que acontece. Então, percebam que a questão que eu fiz na primeira votação individual e na segunda votação é exatamente a mesma, não muda a pergunta. Eu só coloco eles em duplas e aí cada dupla vai ter uma única alternativa. Vamos imaginar que o índice de acertos subiu de 50% para 60%. O que o professor faz? Vai e explica? Não. Entre 30 e 70, você vai juntando duplas. Então, o professor, nesse caso, iria fazer o quê? Ia juntar duas duplas, ia juntar uma quadra. E aí orientar os alunos para que sentassem com duplas que pensem diferente da deles. Então, uma dupla que votou A com uma dupla que votou B, para que eles conversem, e aí essa próxima votação vai ser, cada quadra vai ter direito a uma alternativa só. Então, os 4 vão ter que se acertar para chegar num consenso de qual a resposta é a verdadeira. Já indo para a reta final, vamos reforçando aqui, ó. O professor entrega uma questão no pré-aula, faz uma breve explanação, coisa rápida, faz uma questão e uma votação. De acordo com o índice de acertos, a aula vai tomar um rumo. Se o índice de acertos for maior que 70%, o professor faz um breve fechamento e avança no conteúdo que ele tem para entregar. Se o índice de acertos for muito baixo, abaixo de 30%, o professor chama a responsabilidade para si e lhe explica como se estivesse explicando pela primeira vez. Entrega uma nova questão com o mesmo grau de dificuldade. Se o índice de acertos ficar entre 30 e 70, o professor junta os alunos em duplas, preferencialmente que pensem de forma diferente, para eles trocarem informações, e faz a mesma pergunta, só que cada dupla vai votar uma alternativa só. E aí, coleta os dados e vê em qual índice vai encaixar o volume de acertos para saber qual o caminho, como é que o professor deve se comportar a partir daí. Percebam que nessa metodologia nós temos o tempo inteiro avaliando os nossos alunos, nós não esperamos o final do semestre para fazer essa avaliação. No pós-aula, basicamente o pós-aula não tem mudança em relação ao que a gente sempre faz, o professor vai entregar conteúdos que sejam complementares aos que já foram entregues no pré-aula e no aula, ou seja, vai entregar projetos, atividades, listas de exercícios, para que os alunos possam ir aprimorando aquilo que eles já aprenderam.
Vou falar rapidamente aqui das votações. Nós temos alguns caminhos para fazer essa votação, essa é uma parte bem importante da metodologia. Uma delas é zero de tecnologia, é simplesmente pegar os dedos da nossa mão e fazer essa votação com os dedos da mão. Eu vou rapidamente parar o compartilhamento aqui, só para mostrar para vocês aqui, depois eu volto a compartilhar para finalizar a minha apresentação. Então, uma das maneiras é a gente fazer com a votação das nossas mãos, né? A, B, C e D. Simples assim, tá tudo tranquilo. Uma outra maneira de fazer uma votação, e depois eu vou compartilhar com vocês, é imprimir uma folha como essa aqui, ó, tá? Que é um votador em papel, onde eu vou fazer uma dobradura nesse papel, e olha o que acontece nessa dobradura. Percebam que aqui vocês estão enxergando a letra A. Se eu virar, vai continuar aparecendo a letra A. Se eu dobrar de outro jeito, ó, vai aparecer a letra B e do outro lado a letra B também. E a mesma coisa se eu dobrar do outro jeito, ó, letra C, letra C. Isso é bem importante para o momento presencial. Por que que isso facilita? Porque quando o aluno está levantando uma letra, facilmente os colegas já vão saber qual é a alternativa dele. E se souber qual a alternativa deles, vamos imaginar que o índice de acerto ficou entre 30 e 70, facilmente eles conseguem localizar alguém que eles possam sentar próximo, para dizer assim, peraí, vamos discutir comigo que eu penso diferente de você. Então, essa é a ideia, tá? Já indo para a reta final, só mais um minutinho aqui, ó. Opa, eu acabei esquecendo aqui de clicar, compartilhar. Tem um outro que eu gosto demais, que é o Plickers. Bom, esse aqui eu vou compartilhar com vocês. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar a minha apresentação, salvo ela em PDF, entrego aí, para que vocês fiquem com todos os links, se vocês assim desejarem. Excelente, professor. Vamos querer sim, viu? Beleza. Nós temos o Forms, que é uma das maneiras de fazer a votação. A gente já falou do Forms ontem, não vou me alongar. Tem outra que eu gosto demais, que é o Plickers. Eu vi que a grande maioria não conhece. Como eu já sabia que ia me alongar um pouquinho, eu preparei já 3 tutoriais para vocês sobre o Plickers, tá? Plickers é uma ferramenta que ela tem baixa conectividade. Basicamente, tem 2 aparelhos só que precisam ficar conectados na internet. Um computador em sala de aula para o professor projetar a pergunta e um celular onde o professor vai varrer as respostas dos seus alunos. Isso aqui são fotos reais dos meus alunos de engenharia. Aqui eles estão no momento de discussão em pares, e aqui eu estou coletando as informações. Então eu fiz a primeira votação, o índice de acertos deu entre 30 e 70, eu coloquei eles para sentar em duplas. Percebam que na mão de cada um desses alunos aqui, eles têm um QR Code, uma espécie de QR Code, que a gente imprime, esse aplicativo é gratuito, tá? A gente imprime no site do Plickers, entrega na mão dos alunos, baixa o aplicativo, e com a câmera do celular no aplicativo, eu simplesmente faço isso, ó. Eu vou varrendo, simplesmente passando, do jeito que eu estou fazendo aqui na frente da tela, e ele vai mapeando em tempo real a resposta de todos os meus alunos. E eu já sei quem acertou, quem errou, qual é o índice de acertos da turma inteira, simplesmente varrendo com o meu celular, com a câmera do meu celular conectado a esse aplicativo. É muito fácil e muito interessante. Os QR Codes que a gente vai imprimir e entregar na mão do aluno, ele tem 4 opções de letras, é um retângulo, né? Então tem 4 opções, letra A, letra B, letra C e letra D. A opção que o aluno vai votar, ele tem que deixar na parte superior. Então aqui está a letra A na parte superior, significa que ele está votando na letra A naquela alternativa. E cada QR Code tem um número, tem um total de 63 QR Codes diferentes. Esse número eu consigo trocar, ele vai como default aparecer como cartão 1, mas eu consigo renomear e colocar o nome dos meus alunos. Alana, Beatriz, Caio, Diogo, César, enfim, eu consigo nomear e aí eu consigo identificar quem está respondendo cada alternativa para cada uma das questões. Percebam que se ele virar esse QR Code aqui, ó, e deixar a letra D aqui em cima, ele está escolhendo a opção D como sendo a verdadeira. Eu já havia gravado 3 tutoriais, e aí está aqui à disposição, depois então eu vou compartilhar a minha apresentação, está lá no meu canal do YouTube, bit.ly/Plickers_V1. Aqui eu conto como faz a varredura.
Aqui eu configuro junto com vocês em tempo, na gravação ali, na verdade, não em tempo real, né? Eu gravei o passo a passo de como a gente configura uma turma, como é que a gente insere os alunos dentro dessa turma, como é que a gente imprime os QR Codes e como é que a gente coloca as questões dentro da biblioteca. E esse terceiro é bem interessante, que é algo novo dentro do Plickers, que é para o ensino remoto. Por exemplo, vamos imaginar que vocês ainda estejam em aulas remotas com seus alunos, cada um nas suas casas. A gente consegue, com o Plickers, ao invés de imprimir o QR Code e entregar na mão do aluno, ele gera um link personalizado para cada aluno. E aí eu disponibilizo esse link para o meu aluno, ele vai respondendo na casa dele, e dentro do aplicativo eu já tenho o percentual de acerto, a resposta de cada um dos meus alunos com o percentual de acerto da turma. Então, bastante interessante para a gente realizar também no momento ensino remoto. Já finalizando, então, essa é uma metodologia, eu espero que vocês tenham gostado, que ela nos tira um pouquinho do quadro negro e põe os alunos para compartilhar com eles, com os seus colegas, o que é muito importante para a aprendizagem deles. Trabalha uma série de habilidades que, numa aula tradicional de transmissão do conhecimento, aqui vou ser incisivo, é impossível ser trabalhadas, que a gente chama de soft skills, como pensamento crítico, comunicação, colaboração, resolução de problemas, não tanto, e criatividade. Então, são habilidades que, nesta metodologia, elas ficam bastante evidentes. Nós estamos preparando para o mercado de trabalho. Se a gente pensar, nós como professores, né, como a gente vai criar algo novo, a gente tem que sentar junto com o nosso colega e dizer assim, cara, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha, faz sentido ou não, se for, de repente, um par da nossa disciplina, né? Está preparando para a vida adulta, a gente tem muitas das nossos dia a dia sentar junto com os nossos colegas de profissões, com os nossos familiares e convencer ou trocar ideias, e é isso que a metodologia faz com que as pessoas conversem entre eles e consigam chegar num consenso. Se a gente olhar para a pirâmide de aprendizagem do William Glasser, ele diz que a gente aprende mais quando a gente ensina, quando a gente pratica e quando a gente discute. E é exatamente isso que a metodologia aprendizagem entre pares prioriza. O professor Eric Mazur publicou 2 livros. O primeiro aqui está em inglês, o segundo ele traduziu para o português. Não é bem uma tradução, é um livro diferente. No ano de 2015, ele fez uma publicação em português. Eu tenho o livro aqui. Para quem é professor de física, e vocês aí têm... Eu imagino que estou falando com boa parte dos professores de física, né? Basicamente, assim, o livro tem 240 páginas. As 200 últimas páginas é um curso completo de física, baseado em perguntas e respostas. Então, se você gostou da metodologia, é um professor de física, esse é uma bibliografia que você deveria adquirir. Não estou ganhando nada com isso, estou fazendo só uma propaganda de um livro que eu gosto bastante. As 40 primeiras páginas, 44 para ser mais preciso, falam da metodologia e o resto, basicamente, falam de um curso completo de como criar boas perguntas utilizando a física. Isso foi criado pelo professor Eric Mazur. É isso, fica aqui o meu agradecimento, aqui as minhas redes sociais, eu costumo compartilhar uma série de conteúdos no meu Instagram, @brunetamarlon, tenho também disponibilizado alguns conteúdos no YouTube, comecei não faz muito tempo, já tem alguns vídeos lá, os 3 do Plickers estão lá, Marlon Bruneta, tem o meu site também, marlonbruneta.com.br. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma eu possa ter colaborado com vocês, fico aqui à disposição, tenho mais alguns minutinhos aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma resposta. Deixa eu aproveitar aqui também, né, o Anselmo, o Alexandre me deram a oportunidade, eu sou sócio de uma startup de educação, junto com o professor Mota e o professor Paulo Tomazinho, chamado Moonshot Educação. No ano de 2020, nós fizemos uma viagem para o Vale do Silício, conhecemos Stanford, Berkeley e algumas outras escolas de nível secundário, e lá a gente resolveu criar essa startup, que é a Moonshot Educação. Voltamos para o Brasil no dia 2 de março de 2020, logo em seguida veio a pandemia,
e a gente resolveu, então, entregar uma série de conteúdos gratuitos no nosso canal da Moonshot Educação. Fizemos 7 semanas de curso Expert em ensino remoto, tudo gratuito. Se você digitar Moonshot Educação no YouTube, você vai enxergar todos esses conteúdos gratuitos. Tem muitas tecnologias, metodologias. São aulas criadas por mim, pelo Paulo Tomazinho e pelo Mota, e por uma série de outros professores que doaram seu tempo e sua experiência para estar compartilhando conteúdos gratuitos para os professores do Brasil inteiro. Se isso fizer sentido, dá uma olhada lá. E no ano de 2021, nós fizemos um curso chamado Framework 2021, ou como se fosse uma... Vou compartilhar aqui de novo. Como se fosse uma formação continuada. Aqui nós estamos entregando 10 metodologias ativas de aprendizagem e mais 10 tecnologias para o ano de 2021. Esse já não é um curso gratuito, esse é um curso pago. Se vocês tiverem interesse em fazer, fiquem bastante à vontade. Eu vou compartilhar o site aí dessa formação. Tem uma série de conteúdos. A cada mês nós entregamos uma metodologia ativa de aprendizagem, e aí a cada metodologia que a gente entrega, isso tudo é gravado, a gente faz uma aula ao vivo para tirar dúvidas dos professores. Eu vou, então, compartilhar aqui no chat com vocês. Se isso fizer sentido, fica aqui o meu convite para vocês darem uma olhadinha nesse conteúdo aí. É isso. Acho que eu me estendi um pouquinho. Espero que você não tenha ficado bravo aí. Fico à vontade aí. Excelente. Professor Marlon, obrigado. Realmente muito bom, muito aprendizado, muita coisa que a gente realmente, depois do carnaval, pode já aplicar, né? Já começar a pensar, principalmente a gente que vai começar a lecionar já novamente de forma remota a partir do dia 22, né? A partir do dia 22. O pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, diz só que a gente seja bem rápido, porque realmente o professor Marlon tem uma outra atividade, né? Ele tem reunião justamente para tratar aí dos negócios, de toda essa empreitada que ele está aí. Agradecer a você e Paulo Tomazinho, em nome da Moonshot, né? Que realmente, para mim, que sou assim, sigo vocês, estou lá aprendendo com vocês, é uma honra, uma grande honra, estou muito agradecido mesmo por vocês terem aceito esse convite, viu? Imagina, a gente fica aí... Um abraço. Fica à disposição. O Mota é físico, é agitado, e a gente também vai convidar ele depois para outros eventos aí. Não tenha dúvida. Com certeza. E já estive aí, Anselmo, e ficamos comemorando juntos quando soubemos que Paulo Tomazinho... Alex, a sua internet está um pouco falha. É só para mim, gente? Congelou. Congelou, para mim também. Acho que a internet dela está com probleminha, né? Enfim, professor Marlon. Pois não, professor. Só uma pergunta, né? A avaliação é contínua, certo? Certo. Mas, nesse caso, né? Porque, maiormente, quando uno coloca a avaliação, né, no acadêmico, certo? Nesse caso, como é feito a avaliação? É uma somatória ou como é feito? Boa pergunta, Luiz. Seguinte, essa condução da aula é parecido com o que eu comentei ontem em relação à estratégia que eu uso com o Google Forms. Ela não é uma atividade avaliativa no sentido de peso valendo nota para o bimestre. Ela é apenas uma referência para saber se o professor vai avançar no conteúdo ou se ele vai ter que voltar e reexplicar. Então, não necessariamente, e a grande maioria, eu nunca fiz isso avaliativo, ela é basicamente uma forma de você trabalhar com os teus alunos, mas sem pensar naquela atividade como sendo uma atividade avaliativa em termos de nota. É basicamente um diagnóstico para ver o que está acontecendo naquele momento e saber como o professor deve se posicionar, se avançar ou se retomar naquele conteúdo que ele está trabalhando. Mas não necessariamente precisa ter
algum peso. Se você assim o desejar, não tem problema nenhum, é só uma questão de combinar aí com seus alunos, mas eu, particularmente, nunca fiz isso avaliativo, o professor Beric Mazur, da mesma forma, não é assim que ele orienta, mas poderia ser, não tem problema. É bastante flexível, né? Então, a avaliação final, ou a avaliação que uno precisa, né, das notas, já é tradicional. A avaliação, a metodologia não cita nada sobre avaliação, né? O ideal é que a gente pudesse fazer uma avaliação formativa, esse é o sonho eu imagino que da grande maioria de nós profissionais da educação, onde a gente pudesse, durante a avaliação, utilizar isso como sendo um momento de aprendizagem para os nossos alunos, né? Lembrando que a gente comentou ontem, o erro faz parte desse processo, e como é importante em todas as áreas do conhecimento, a gente conseguir olhar para o nosso erro e ter uma segunda oportunidade de aprender com ele. A grande maioria das instituições de ensino, por todas as instituições que eu já passei como docente, sempre tive a avaliação como algo engessado. Então, nunca tive a oportunidade de fazer algo muito novo, pelo menos na grande maioria do peso das minhas notas. Aqui cabia a mim, aí sim, eu ousava e fazia algo diferente durante o bimestre inteiro, mas a avaliação da instituição que eu trabalhei, a universidade que eu trabalhei, era uma avaliação formal, nós tínhamos semanas de provas, e aí aquela nota da semana de provas valia 70% da média bimestral do meu aluno. Mas sem dúvida é algo que a gente tem que pensar com uma certa urgência. Não adianta a gente mudar a metodologia se a gente não mudar também o formato de avaliar. Ok, obrigado. Eu que agradeço a pergunta aí, Luiz. Espero que... Alex, melhorou a internet? Quer dizer mais alguma palavra? Parece que a internet do Alex está oscilando um pouco, né? Perguntas, né? A gente tem até 4 horas, né? Não. Eu acho que as pessoas podem mais participar aí das perguntas. Não, a gente vai dar um intervalo agora de 15 minutos. A gente vai receber a professora Ana Manrique, né, da PUC, para fazer a palestra de encerramento. Eu quero agradecer, eu acho que o pessoal está bem satisfeito, porque realmente as perguntas que foram surgindo, a própria apresentação já foi respondendo, viu, Marlon? O pessoal foi fazendo as perguntas e você já ia apresentando. Você estava fazendo aí a aula invertida mesmo, você deve ter passado conteúdo antes. Enfim. Que bom, fico feliz, Anselmo. Obrigado. Eu fico aqui à disposição novamente, sou grato aí pelo convite, espero de alguma forma ter colaborado. Eu vou salvar as apresentações da de ontem e a de hoje, eu mando para você, Anselmo, peço a gentileza de você compartilhar isso com os seus docentes aí, e eu fico à disposição para uma nova oportunidade de a gente trocar outras ideias. Desejo aí um ano de 2021 a todos vocês de muita paz, de muita saúde, e que nós possamos realmente fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Eu acho que o ano de 2020 nos trouxe um olhar um pouco diferente para algumas tecnologias, para algumas metodologias, e se a gente escolheu essa profissão de ser professor, é porque a gente gosta de estar junto com pessoas. E a gente às vezes não tem ideia do quanto é importante uma fala, uma palavra, no momento que o nosso aluno está precisando. Então, vamos valorizar cada momento que a gente está junto com eles. Eu agradeço aqui novamente a oportunidade e desejo, assim, de coração, que vocês tenham um ano bastante satisfatório. Muito obrigado. Eu acredito que a gente vai fretar um avião em breve para o FISMAT. Está indo diretamente aí da sua terra aqui para Paraíba. Amanhã a gente teve a Sil, teve o Paulo Tomazinho ontem, tem você, tem o Mota, né? Então a gente vai trabalhar bastante para continuar tendo esse contato aí, tá bom? E a gente vai ter esse momento presencial, se Deus quiser. Valeu, com certeza. E para fala para o Paulo Tomazinho, um abraço para ele, e que depois dessa aí, a gente vai comer uma carne de sol lá no Manual da Carne de Sol. Ô, coisa boa. Ele comentou ontem que gostava de lá. Coisa boa, com certeza.